por exemplo, quando a gente olha pra China, você vê a culinária muito parecida, né? Do que você vê lá, do que eles comem. Quando você chega no Brasil, é uma complexidade muito grande. Então, pô, aqui a gente é muito rico de categoria de comida, do que a gente quer comer. Então, você tem um lanche, você tem a comida japonesa, você tem a italiana, você tem a própria comida brasileira, que dentro dela abre um moleque gigante de oportunidades. Então, assim, a gente tem esta complexidade que ela é ainda maior quando você vem, a gente fala tropicalizar, né? Sim. Quando você vem tropicalizando algumas coisas. Então, o iFood, por exemplo, a gente esteve na China nos últimos anos para entender o que estava acontecendo. Pô, a gente sempre ouviu o próprio Fabrício, ex-CEO do iFood, ele falava, pô, a gente tá uns 2, 3 anos atrasado em tecnologia, vamos correr isso há anos atrás. Hoje a gente já não ouve mais. Mas por isso, a gente foi, a gente aprendeu, a gente trouxe, a gente tropicalizou. Tem coisa que aqui não funciona. Então, por exemplo, drone. Pô, é algo que o iFood tentou. O iFood vem fazendo, eu não vou dizer... Onde o empreendedorismo encontra a inovação e acende a chama de novas oportunidades. Acendeu a chama. Começamos mais um episódio Pegando Fogo. E hoje estamos aqui, vamos falar de um dos mercados, do maior mercado digital e de uma parceria que pode redesenhar o setor. É isso. Mas o craque nesse assunto é Luiz Henrique. Então... Hoje a gente trouxe aqui o nosso grande parceiro, né, que movimenta grande parte dos nossos pedidos de delivery, né? A gente está aqui com a Isabela Goulart. Ela é a sócia e diretora comercial do iFood. Né? Isabela, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso podcast Pegando Fogo. E vamos falar muito sobre um tema que está muito relevante para todos hoje, né? O delivery no mercado de food service tem crescido muito, né? E está em muita voga, né? As pessoas estão falando muito. Quem tem restaurante sabe o quão importante, né? Pós-pandemia foi muito importante e é muito importante. É relevante para todos os restaurantes hoje, né? Então, seja muito bem-vinda. Vamos botar aqui um fogo alto para a gente divulgar muita informação boa. Obrigada, Henrique. Obrigada, Regina. É um prazer estar aqui com vocês e vamos embora. Estou aqui hoje para responder e falar sobre bastante assunto. É a bola um pouco da vez aí do que a gente tem daqui para frente, né? Já temos aí nos últimos anos, desde a pandemia, o delivery sendo bem movimentado e sendo uma avenida aí que vem destravando o crescimento de muita rede, de muito restaurante. E tenho certeza que pelo momento que nós estamos vivendo agora, o bolo vai crescer ainda mais e a gente ainda vai ter muita coisa para falar aqui e para discutir e para ver daqui para frente. Essa é a nossa expectativa, né? Que o mercado de fato cresça, né? E que os restaurantes consigam cada vez mais atender melhor os clientes, né? Que a gente consiga trazer resultado para os restaurantes, né? E melhorar o ecossistema como um todo, né? O mercado de delivery hoje movimenta mais de 160 milhões de pedidos por mês. Né? Isso é o iFood. O iFood hoje representa, fechamos ali em outubro, 160 milhões, foi o número que a gente soltou. Então, de todo o ecossistema, de tudo que a gente tem dentro transacionado do iFood, mais 160 milhões de pedidos foram concluídos ali em outubro. Mediante a todo o ecossistema, né? De salão, de mercado, de pet, farma, restaurante, que é o core do negócio. O iFood é 1/3 do mercado total. Então, quando a gente fala de WhatsApp, telefone não é tão grande hoje, mas ainda tem. Próprio rede social, app próprio. Então, a gente ainda tem um mercado muito grande para ser desenvolvido, principalmente quando a gente considera com alguns outros países. Mas no Brasil hoje é isso. Assim, o delivery para nós é um... O iFood é 1/3 do mercado existente... De delivery. Do que já se transaciona. É isso. Né? Não da oportunidade, né? É isso aí. Tá. Mas só para vocês terem ideia do quão importante é esse mercado e o quanto que a gente ainda consegue crescer e se desenvolver, né? Hoje no Brasil, cerca de 33-35% penetração de comida fora do lar, né? Quando a gente olha em países desenvolvidos como os Estados Unidos, que tem outra cultura, né? Lá chega a 58-59%. Então, assim, olha o quanto que a gente consegue crescer ainda, né? E o iFood, melhor do que ninguém, se desenvolveu muito pós-pandemia, então, né? A gente acompanhou muito de perto. O iFood foi o nosso parceiro nesse período, que fez com que as nossas marcas, né, crescessem demais no delivery, né?
Então foi muito bom. O iFood começou em 2011 oficialmente, então a gente tem quase aí uma década e meia de história. Isso. E, obviamente, desde 2020 a gente teve um salto muito grande, né? Até pra gente foi ali como lidar com o crescimento, com grandes redes plugando, realmente focando no delivery. E tinham outros também restaurantes que já estavam focando ali. O que destrava pra gente, eu acho que o ecossistema trazendo essa robustez, esse suporte, é um pouco de como a gente apoiou o restaurante, né? Seja para um salão, para um iFood pago, o próprio benefício que tem dentro de casa. A gente vem agora divulgando, imagino que a gente vai falar aqui, CR Bônus, tem Decolar. Então, assim, tem todo um ecossistema que suporta e que, para nós, esse cross-sales ali, cross-sell que a gente traz de vendas, trazendo eficiência, né, para aquisição do usuário, é o game change aqui do negócio. Então, nós estamos bem animados. Tem muita coisa ainda por vir. É óbvio que as divulgações, tudo que está acontecendo, vem no momento bom de concorrência de mercado. Mas a gente continua focando em gerar valor para o usuário, gerar valor para o restaurante. Não mais falando só de restaurante, falando de merchan, né? Porque hoje tem muito mercado, farmácia, pet, de novo. Acho que tem que até um pouco mudar o discurso, que a gente vê aumentando. Eu ia até falar sobre isso, porque é importante a gente abordar, né, que o crescimento, ele inevitavelmente foi para esse lado de você ampliar. Total. De você não ir só... eu não tenho hoje um delivery de comida. Eu tenho um delivery de conveniência, seja ela qual for. Exatamente isso. Conveniência, né? Comodidade, exato, agilidade. Então, quando eu falo de turbo para restaurante, eu também já tenho em farmácia. Então, posso te dar exemplos recentes de eu ter um filho pequeno em casa, acabando a fórmula ali 7h, que é o horário do mamar. Você Sim. entra no iFood para pedir uma fórmula. Você tem um preço competitivo, que é o mesmo de você comprar na própria farmácia, no próprio mercado. E você tem uma entrega ali de 10 a 15 minutos. Sim, isso acontece diversas vezes, com fralda e etc. Você pode comprar no mercado. E é interessante. E é interessante também porque, assim, eu, né, vou falar um pouco da minha experiência enquanto consumidora. Eu acredito que as farmácias, elas já tinham esse viés de fazer esse atendimento, né, de home care. As pessoas tinham essa coisa de, vou ligar para a farmácia, eu vou chamar no WhatsApp da farmácia. E aí, quando você traz isso para dentro da plataforma do iFood, você volta com aquela mesma coisa que eu acho que é o mesmo movimento que foi lá em 2010, de que as pessoas pediam a pizza pelo telefone, Total. Pediam o delivery, porque já existe esse mercado nas farmácias, né? Eu sei porque na minha geladeira tinha um monte lá de coisinha. E eu acho que ainda uma coisa que tava meio que fora desse lugar aí, agora vem. E pra mim, o que vira chave pra nós e o que a gente sente é esse imediatismo, né? De você conseguir contar com o iFood pra fórmula da criança que precisa mamar em meia hora, precisa mamar em 10 minutos. E entrega. E a forma de pagamento, você tá tudo num lugar só. Hoje e o próprio clube, de você ter uma fidelidade, de você conseguir usufruir dos seus benefícios, vamos dizer dessa forma, dentro do próprio app. Então, você consegue navegar com uma facilidade, de uma forma muito boa, acessibilidade ali do app, ter várias coisas. Então, você tem o pet, a ração do cachorro, se precisar, e você tem seus benefícios, né? Seja acumulando pontos, seja um cashback, de qualquer forma que você tiver ali. Então, vou começar assim, né? A gente ficou falando um pouquinho, mas eu queria agora começar com o assunto que realmente está pegando fogo, né? Que é essa união, fusão, uma parceria, não entende a parceria aí, né? Então, para começar, né, olhando para o tamanho desse mercado, o que esse movimento representa dentro do setor de delivery e mobilidade? Né? O que isso traz para quem está nos assistindo? Assim, o que tem de novidade? O que tem assim, para você falar assim, olha, isso aqui vai mudar completamente o mercado, isso aqui não, isso aqui continua igual. Como a gente estava falando um pouquinho aqui de farmácias, eu acho que muda comportamento, muda o quê? A Uber foi um player competidor nosso em 2019, ali 2020. Então, a gente passou por esse momento lá atrás, né? Juntos ali. E por uma estratégia de negócio deles, eles optaram por sair do Brasil 21, enfim, meados de 21. Enfim, então, acho que ali, naquele momento, o iFood deu um avanço ali no momento de mercado. E a própria Uber reconheceu, o iFood realmente tem um bom plano... Os caras realmente... Agora não é a hora, deixa eu recuar. Exato. Então, acho que foi por uma estratégia de negócio deles globalmente também. O que a gente vê quando a gente comunica essa parceria no primeiro semestre de 2025 desse ano,
casou com a entrada de um dos competidores, né? Então, casou ali no momento. Obviamente, não é algo do dia para noite, obviamente não é algo de 1-2 meses. Então, já era algo que Diego, enfim, que a alta liderança do iFood já vinha em negociação nos últimos meses / anos, para a gente evoluir de alguma forma. E o que o iFood e a Uber viram de valor na parceria foi muito a convergência das bases. E aí eu acho que a gente pode ir por 2 caminhos. Então, a gente tem uma base de usuários que a gente entendia que era uma base que ela era muito convergente, é uma base muito parecida. E quando você cai para dentro, é uma base que tem muita oportunidade dos 2 lados. Então, aqui eu acho que está a grande virada de chave da gente conseguir, tanto com o Uber One, né, que é o modelo do programa de fidelidade deles, tanto com o Clube iFood, da gente conseguir fazer esse match, né? A gente já começou em BH, então é a primeira cidade que faz 10 dias aí, que já tem o botão, que a gente já está conseguindo fazer com que os benefícios do Uber One com o clube, se eu não me engano, R$21,90, ali a gente já tem algo ali entre as parcerias, para o usuário ver um benefício dos 2 apps. Então, a gente acredita muito que eles ganham e nós ganhamos com a questão dos usuários. Quem usa iFood usa Uber. Não necessariamente. Então, esse é o pulo do gato. A gente imaginava que sim, mas o que a gente vai ver agora é o ganho de base nosso em relação à base deles e o deles em relação à nossa base. Então, esse era o que a gente também acreditava. O usuário é o mesmo. E quando a gente fez o match, né, a convergência de base não é o mesmo. Era muito pequena essa convergência de base. Então, para nós, foi muito animador ver isso. Então, para o iFood é muito bom e a gente vê ótimas oportunidades de aumento de base, tá? Prevejo, então, muitas coisas, muitas novidades para quem consome. Porque eu sou mais usuária de Uber, devido ao meu lifestyle. E menos de iFood. Pelo meu estilo mesmo de vida. Mas entendo que quando você tem ali benefícios que unem os 2, né? Quando a gente olha o aplicativo hoje do iFood, a gente tem qual o número de usuários ativos? Uber mais de 60 milhões no iFood, Uber uns 100 milhões. Então a gente está falando que a gente tem... E pensa que esses 100 milhões foi que pelo menos usou Uber uma vez na vida, né? E os 60 milhões são usuários que estão ativos dentro da plataforma do iFood. Então, a gente tem bons frutos ali. E aí, esse talvez é a grande diferencial da gente seguir com essa parceria. Da gente aumentar a frequência, da gente trazer benefício para o usuário. Você agregar valor para o usuário. Dele conseguir entender que ele está fazendo uma corrida de Uber, ele está quase chegando em casa, ele tem a conveniência de ter num botão... poder pedir um iFood, e aí você pode ser desde comida, seja uma necessidade dentro de casa de mercado, de pet, de farma, enfim, de qualquer outra coisa. Então, estamos muito confiantes em relação a isso. E a outra frente, que a gente muito importante da parceria, é a questão de frota logística. Então, a gente também entendia que tinha uma convergência ali de base. Ela é pequena também. Então, eu acho que aqui dentro desse ponto tem mais 2 outros grandes pontos, né? Falando assim, em keywords, assim, aqui. O primeiro para a base convergente, a gente aumenta a produtividade do cara que está operando, está na rua fazendo pedido. Então, eu consigo trazer para ele também pedido do iFood, para ele continuar aumentando a produtividade no dia a dia dele. Você fala quem está ali esperando uma chamada do Uber, por exemplo. Estou tentando falar, assim, de uma maneira que uma pessoa que não vive no nosso dia a dia, assim, consiga captar. Né? Então, poder, no mesmo momento, seja pedido iFood, seja Uber, então, o Uber tá ele consegue parado, aumentar a produtividade dele. Ele está ali disponível para ser chamado por uma entrega do iFood ou por uma pessoa que vai fazer uma corrida. E aquela rota, ele consegue otimizar. Ele foi, por exemplo, me deixou na minha casa e ali tem uma chamada de uma entrega de um restaurante ali perto de um mercado. Perfeito. E para o outro lado, para a base não convergente, vamos dizer dessa forma, você consegue, e olhando para o lado do iFood... diminuir restrições. Num dia de chuva, você consegue ter mais capilaridade de entregadores. Então, de novo, estamos bem confiantes de que a gente faz um aumento de base e que a gente consegue ter uma experiência melhor na ponta do consumidor, melhor para o restaurante, melhor para o merchan, vamos falar dessa forma de novo, né? Não só para o restaurante, como também a experiência de um mercado, por exemplo. De você ter uma limitação de entregador, enfim...
Então, assim, acho que esses dois viés são bem importantes. Assim, dos programas de fidelidade, a gente está já caminhando para isso, já é algo que o mercado já está vendo. E para essa base de entregadores, eu acho que são os dois principais pontos. Eu sei que da é pouco parceria. tempo, né? Você comentou que foram 10 dias só, né? Acho que uma semana, 10 dias. BH. Foi agora, mas meados não tem de novembro. ainda nenhum número para... Ainda não. Ainda não. Bem Uma coisa iniciante, que- começou em BH em específico, foi um teste pela região. Disponibilizamos o botão, já tem tanto na Uber quanto no iFood, né? O botão vice-versa do usuário. E aí tem esse match do programa de fidelidade, que você consegue ter os dois por um valor mais acessível. Uma coisa que eu acho, nem tá assim dentro da nossa conversa, mas agora me chamou a atenção, sobre essa questão que você fala do ecossistema, né? E aí eu dei um exemplo meu, que eu sou mais usuária de Uber, por conta do meu lifestyle, menos de iFood, por conta do meu lifestyle, óbvio, de novo. E aí, eu vejo assim, que se você pegar meu histórico do iFood, você morre de rir, porque lá eu só peço bebida. Eu não tenho o hábito de pedir comida pelo iFood. Eu tenho o hábito de pedir quando vou usar bebida e uma outra conveniência. Mas eu acredito Vamos que eu mudar poderia... isso, né? Não, Mas então, depois a gente aí- fala melhor sobre. Pois é, eu tô trazendo justamente para discutir sobre esse olhar. Porque eu poderia hoje usar mais o iFood do ponto de vista da conveniência, porque existem ainda, do meu próprio comportamento, coisas que eu faço de outro lugar que eu poderia estar concentrando dentro do iFood. Então, você me trouxe essa reflexão aqui agora, de, poxa, vou ter pontos, vou ter isso, vou ter aquilo. E eu não tinha observado por esse ângulo, porque fica com aquela coisa de iFood é comida, iFood é comida, iFood é comida. Então, eu acho que o que vocês pretendem fazer, ou se pode falar, não sei, para trazer essa coisa de desmistificar para as pessoas que iFood é só para pedir comida. Desde o começo do ano, a gente mudou nossa campanha de marketing. E aí virou, provavelmente já viram, o iFood é tudo para mim. Então, se eu não me engano, foi desde a virada do ano, tanto que o carnaval a gente já fez com essa chamada, vamos dizer assim. Não tenho tanta visão marqueteira aqui, mas os nomes. Então, o carnaval a gente já fez, enfim. Muito, e aí todas as peças que a gente vinculou também na TV é muito no que você acabou de trazer, assim. Como que eu trago tanto para o jovem quanto para uma pessoa do nosso meio, para uma pessoa mais velha, esse ponto. Você não encontra no iFood só o teu lanche, ou o teu jantar, a tua pizza do domingo, mas sim você encontra a ração do teu pet, você encontra a fralda do teu neném, a fórmula, você pode fazer teu mercado que vai chegar direitinho, enfim, e você vai ter as melhores opções de preço também. Porque eu acho que a gente, como brasileiro, tem esse viés. Será que se eu pedir lá por conveniência eu vou pagar mais caro? E hoje o iFood, ele já traz isso para você. Você já tem, assim como no mercado, no varejo, no Meli, qualquer outro app aí que você consegue fazer suas compras, você já tem essa agressividade de promoções. Então a gente já vem nesse mood de mudando um pouco a cabeça do consumidor, de entender que no iFood é tudo pra mim nesse sentido. Tem tudo pra mim, tá? Eu sei que na questão de bebidas, né, que é o que eu falei que eu uso mais o iFood, eu sei que ele já ganha do mercadinho do meu condomínio. Então, porque tem essa coisa dos combos e tudo. Então, E a por gente isso que vem eu uso evoluindo mais. muito, tá? É um time que cresceu, vou até dizer assim, E nas outras nos coisas últimos eu não vejo 2-3 isso. meses, a gente cresceu muito em relação ao tempo de entrega, principalmente nessa categoria em específico, assim, que a gente tem bons concorrentes no mercado. O iFood sempre teve, mas a gente tinha uma série de oportunidades. E aí é uma categoria que vem crescendo 2 dígitos, assim, todos os meses, que é a categoria de bebidas, na qual Tô você lá tá. ajudando. Que é um pouco do que a gente vem entendendo melhor como é o caminho do usuário. Do usuário que tá buscando a bebida, do usuário que quer cerveja gelada, do usuário que vai fazer um churrasco no sábado, acorda e fala, meu Deus, preciso comprar a bebida pra ter todo mundo. Ou quando acaba e tem que ter agilidade ali de um vinho, de qualquer outra coisa. Sim. Então, é uma categoria que a gente vem focando muito. E aí é outra unidade de negócio, né? Eu, em específico, cuido de restaurantes, mas é outra unidade de negócio que fica na mesma vice-presidência ali que eu fico, mas que vem crescendo muito, assim. Então, acho que mesmo mediante aos concorrentes, aqui até voltando ao tema nosso, o iFood não perde o seu plano, tá? Assim, do que a gente tem de novo, como ecossistema, como eu agrego valor muito pro usuário, assim, dele conseguir encontrar aqui todas as oportunidades de consumo que ele queira ter. No final das contas, né, é importante a gente entender, né, o perfil de consumo, como que o usuário está transitando pelo ecossistema, né?
E essa parceria estratégica com a Uber, eu acho que une muito isso, né? Porque Total. a Uber consegue trazer também, né, dados de mercado para alimentar o próprio iFood, entender aonde que esse cliente está circulando, fazer o cross, né? E isso é fundamental, né? Traz eficiência para todo mundo, né? Para o cliente é muito bom, porque ganha mobilidade, ganha agilidade no atendimento, conveniência, né? Para os varejistas, né? Ganham também porque, teoricamente, o mercado cresce, né? Porque a gente ganha mais eficiência, ganha Mais usuários, mais acesso. usuários na base, isso é Sim. super importante. Né? E para o intermediário, ali, mais né? Vou dizer assim, que é conhecimento, o motoboy, né? Ele consegue, de fato, ganhar mais, né? Total. Tirar mais recurso disso. Então, assim, é uma parceria que eu acho que vai trazer muitos frutos. E eu né? acho que não só ela, como Decolar, né, do ecossistema, Prozos ali que tá do nosso ladinho, CRM Bônus que veio recente, a gente tem a própria Simpla. Acho que todo nesse cenário a gente vem desenhando para trazer o benefício, seja de gamificação, para o usuário. Então, o CRM Bônus, você chega no shopping, como que você gera um cashback de alguma forma para o usuário se sentir, eu tô ganhando alguma coisa aqui. O próprio com a Decolar, como é que você também faz com que o cara que está consumindo aqui Sim, ou lá sim. consiga fazer essa migração de base. Você tem uma e aí super- você tá falando de Decolar de 30 milhões de uma base que tá lá. Então, a hora que você vai empilhando base Uber, base iFood, base Decolar, Simpla, CRM Bônus, você tá falando de um universo que na hora que você vai convergindo é mais gente, é mais ocasião, e pro usuário é maravilhoso. Porque aí Sim. você começa a falar, eu tenho um benefício para eu consumir aqui e eu tenho uma boa oferta, eu E tenho você- um bom preço. Então, E você vai também para aquela linha que a gente até viu muito, né? Naquele simpósio da BF, que hoje de personalizar o consumo, né? Porque Total. você passa a entender o perfil do seu cliente, o perfil do seu consumidor, de uma maneira muito mais 360. Você não entende só o que ele pede, o que ele gosta de pedir pizza à noite, ou que ele gosta de pedir, sei lá, como eu, uma bebida no sábado, mas que ele gosta de viajar para tal lugar, ele tem tal consumo de Uber X, você isso. passa a ter uma visão mais 360. Então, aproveitando um pouco esse tema aqui, eu queria falar assim, essa parceria ela nasce num momento de expansão, né? Mudança de comportamento e muita competição. Você acha que esse timing, ele foi pensado, esse timing, ele é perfeito? Como é que foi esse timing? ele não, eu vou responder, vai ser até ambíguo, tá? Assim, Tá. não é que ele foi pensado para sair no momento, mas ele saiu no bom momento, porque ele saiu logo na entrada de um dos competidores que estão chegando no Brasil. Então, eu acho que o timing foi bom, mas, de novo, não é uma parceria que nasceu do dia para noite. Então, foram alguns meses de negociação para entender como seria, mas o timing foi muito bom. Tanto que do tempo que a gente comunicou para o tempo que realmente agora a gente está colhendo os frutos, vamos dizer dessa forma, também foram alguns meses, né? Muito Sim. time de desenvolvimento, de tecnologia dos dois lados para botar em pé, para as coisas começarem a acontecer. E esse rollout, ele vai aos poucos, né? Para a gente garantir de novo sempre a experiência do consumidor da melhor forma possível. Então, começamos em BH, e aí aos poucos a gente vai rolar o Não sei plano por e que as garantir. pessoas querem começar coisas em BH. Porque eu acho que... Você sabe esse ditado, né? Minas é bom demais. Não, é porque o mineiro é mega desconfiado. E Eu sou mineira, existem... hein? Eu também. Mas existe já até... Depois pode até pesquisar. Existe... Na época, Unilever já fez isso. Salvo engano, Ambev também. De lançar coisas no mercado mineiro primeiro. Porque, assim, se o mineiro, tipo assim, se decolar Se ele lá, aceitar, passa. Se avançar se lá, avançar, vai, né? vai, que o bichinho desconfiado. Pois Eu é. não acho, não. Eu sou mineira, não sou desconfiada. Mas dizem que eu sou mais carioca do que mineira, então não sei. E aí liberaram para os food lovers, né? Um pouquinho antes de BH. Então a gente teve acesso antes para lidar ali com as ferramentas. Então foi bem legal. Então a gente conseguiu dar os feedbacks, entender como seria esse botão, entre aspas, né? Então foi bem legal ver a experiência. E aí agora, talvez num próximo passo, eu já trazer papo, eu trazer os O feedbacks. botão, ele transaciona através do iFood Ele leva pra pro- Uber, pra lá, ele leva leva pro pra uma app. página, isso. O usuário continua precisando ter os dois aplicativos. Isso. Tá.
E Seria legal se fosse um... Eu preciso até confirmar se precisa ter os dois, porque a hora que você tá em um, ele te joga pra uma página, aí você faz o login. Eu acho que não necessariamente precisa ter o app, tá? O que eu acho muito bom é que todos os seus dados já estão ali, então facilita muito a compra isso. Né? E a realidade da população brasileira é essa, né? Tipo, ontem eu participei dentro do iFood de uma pesquisa de consumidor. E aí eu participei como uma entrevista, assim, né? De ouvinte. E essa é a realidade. Aí a hora que você fala assim, ó, vamos testar um pedido, deixa eu ver como que é a sua navegação do app. Aí a pessoa falou assim, peraí que eu vou ter que desinstalar o app e instalar de novo. Que é isso. A capacidade do celular de não conseguir ter vários apps e do peso do app. Então, assim, isso é super importante. É algo que é a realidade do brasileiro. Não é a nossa realidade, mas é a realidade do brasileiro. Tem que ser, né? Tem que ser num aplicativo único, onde o cliente isso é uma coisa consegue que interessante, que tem captar, aqui. Né? Tinha essa questão pra gente falar, e a gente falou até sem estar no script aqui, mas assim, que problema essa parceria resolve? Então, você já me fala de um problema. Que eu, por exemplo, não pensaria nele, mas eu tive que fazer isso antes de ontem, inclusive. Porque meu celular estava cheio, eu não queria apagar uns vídeos que eu ia precisar, eu apaguei o aplicativo. Aí eu vou lá, apago o aplicativo que eu menos uso, depois eu tenho que ir lá instalar ele de novo, porque eu preciso dele. Por exemplo, o Simpla, o Kentro, que a gente só usa quando vai para evento, show. Aí eu apago e desinstalo, apago, instalo, apago, instalo. É um saco. Mas eu acho assim, ó, respondendo até mais completo a sua pergunta, o que essa parceria, ela resolve, né? Que problema que ela traz? Acho que o ponto do entregador é eu garantir uma maior frota, então eu consigo diminuir minha restrição, eu consigo ser mais rápido nas minhas entregas. Legal. Eu consigo trazer isso para o negócio. Para quem já está na rua, eu trago mais produtividade para ele, então isso é muito legal. E pro outro lado de base de usuário, é o que a gente fala ali de cross-sell de base, né? Sim. De trazer mais eficiência, né? Então, eu tô trazendo o usuário de uma forma, de uma convergência de base muito mais fluida. Então, acho que é um pouco disso, tá? Movimentos grandes com grandes empresas assim não acontecem por acaso, né? Então, eu acho que o futuro vai ser muito bom. O mercado tende a crescer mesmo, né? Eu estou ansioso para chegar aqui no Rio, né? Onde a gente está, e usar também esse sistema, né? Vou até ver como é que está a nossa loja lá de BH para ver se está rodando bem, se está funcionando isso daí, né? Total. Vou ver. Bom, vamos lá. E tragam feedbacks. Com certeza. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui também, que eu acho que você falou um pouquinho, mas para a gente explorar um pouquinho mais. Você falou que foram meses de negociação e tal. E qual foi o maior desafio de tirar essa parceria do papel? Nesses meses aí que vocês ficaram elaborando, o que foi assim, aquele... Cara, a gente precisa resolver isso, porque senão a gente não consegue lançar essa parceria. Eu tenho certeza que é o ponto de tecnologia, né? Então, assim, não é à toa que foi a divulgação entre março ali e abril, e, estamos em novembro, final de novembro, quando realmente saiu do papel. Então, a parte de tecnologia, de se você botar tanto do lado deles quanto do nosso... na fila de desenvolvimento, mediante um cenário que você tem um monte de coisa para fazer, monte de desenvolvimento dentro de casa, de prioridades, né? Tanto de negócio, enfim. A gente precisa evoluir a categoria de bebida, então você também tem ele na fila. Obrigada, Isa. Então, você acho que tanto dentro do iFood, dentro da Uber, e aí eu não vou saber falar com propriedade do lado deles, mas eu não tenho dúvida que eles têm uma série também, um roadmap de produto deles, priorizar para os dois lados para fazer acontecer. Sim. Então, eu tenho certeza que é isso. Assim, incansavelmente, muitas pessoas envolvidas em time de tecnologia. O próprio Diego escreveu isso nas mídias, acho que elogiando e falando, muito bacana tirar do papel agora algo que foi muito suado e algo que está sendo muito esperado desde que foi comunicado pelos brasileiros de como que seria a parceria, como que vai ser na prática. Então, tudo ainda é muito novo. Mas nós estamos muito animados. Em relação porque tem uma dificuldade também em relação ao LGPD, né? De dados. Como é que está sendo essa transição de pegar dados de cliente da Uber? Não está tendo, né? Transbordo de um Eu imagino cliente da que não. iFood. Em detalhes eu não vou saber te abrir de como está sendo nesse nível, mas com certeza, assim, tratando da melhor forma possível, para que não comprometa nenhum dos lados, né? Eu acho que é bem delicado. Porque isso daí vai ser um problema de tecnologia, né? Para a tecnologia responder, né? Conseguir fazer essa integração sem ferir LGPD, né? Total. Mas eu acho que o usuário
vai fazer de acordo com isso, né? Não, ele Sim, deveria... Ele vai ser impactado e ele Tanto vai... que no primeiro acesso do botão, por isso que eu não soube te responder no negócio do app, ele te joga pra essa página por Isso. esse motivo, assim. Ah, deve ter A uma gente tem que aí você aceitar, loga igual pra ter isso, é isso. outras parcerias, você tem que aceitar que, tipo assim, ó, você tá aqui no Uber e agora você entra e aceita. Eu brinquei, porque a gente implantou um portal de pedidos na rede, né? E o meu plano inicial era fazer isso em meados de junho, por aí, tá com toda a rede e tudo. Aí eu comecei o piloto em abril, né? Eu fiz um planejamento, comecei o piloto em abril com 2 lojas próprias e aí fui relatando mais pilotos. E aí a gente conseguiu fazer realmente, oficializar, né, para a rede toda agora em novembro, né? Outubro, final de outubro, 28 de outubro por aí. E aí eu ouvi você falando, isso a gente é pequenininho aqui, né? Eu com uma equipezinha de 2, 3 e tudo. E aí eu ouvi isso de um grande, né? 2 mega grandes empresas falando, não, a gente planejou e tal, e a gente só está conseguindo, anunciou em março, e a gente está conseguindo fazer aqui o piloto, pôr no papel, tirar do papel em novembro, né? A gente vê que realmente é muito... E esse ponto que você falou, porque não dá... Você não para a vida e fala assim, nossa, olha iFood, agora vamos parar tudo aqui, que a gente espera a equipe, para de trabalhar aqui, ninguém vai querer pensar em crescer categoria, vamos passar agora só na parceria. Não dá, né? Falo que o mercado ele não está em crescimento, ele tá aceleradíssimo, né? Então. E assim, falando um pouco de futuro, né? A gente tem visto aí, né, no mercado muito pujante, recebendo novos concorrentes e tudo mais, né? Isso, na minha visão, por um lado é bom porque força, né, a todos que estão no mercado trazer inovação, trazer coisas boas. E para nós, né, que estamos lá na ponta, restaurante, varejo, a gente vê um crescimento de mercado, né? Isso é muito bom, né? Quais são os grandes desafios hoje que o iFood vê pela frente, sabe? Os próximos 2, 3 anos? Eu acho que até fatiando aqui a sua pergunta, para nós é importante, acho que o momento de competição. E não é falar da boca para fora, acho que faz a gente ser mais ágil, mais esperto, trazer mais inovação para o negócio. Óbvio que incomoda, mas eu acho que o iFood, nós já passamos por isso. Eu tenho 7 anos de iFood e eu entrei num momento muito quente de competição, que foi 2019. Eu toquei para tocar a parte, entrei para responsável pela parte de São Paulo, que sempre ali é o primeiro calor das emoções, e aí depois vai para as outras praças. E logo na sequência eu vim tocar o estado do Rio, de contas estratégicas, enfim. Então, eu vim tocar o estado do Rio e Espírito Santo, no momento bem caloroso de 2019, na qual o Uber era muito forte, tinha Glovo no mercado, tava Rappi muito forte. Então, para nós sempre foi momentos bons, assim, momentos que a gente sempre... E eu acho que isso é o diferencial do iFood, tanto de cultura interna, quanto que a gente vê ali de como, por que nós avançamos e conseguimos estar firme aqui, sendo líder de mercado. Nosso plano sempre muito focado, a gente sempre com uma boa execução, uma boa visão de futuro, sem distrações, com muita humildade de entender, erramos na pandemia, do dia para noite a gente começou a ver nossos números triplicar, como que vai ser, aumenta time, não aumenta, como é que é fila de tecnologia, o que a gente vai fazer, faz ação, não faz frete, criam o programa de fidelidade, que a gente também cresceu muito, ouve o usuário, ouve o restaurante. Então, eu acho que nesse meio do caminho a gente foi humilde, errou rápido, recuperou rápido, foi inovador para ir construindo o ecossistema, ir pensando em salão, como que... né, salão é novo para nós, né? Foi tudo também esse ano, mas é algo que, como é que eu faço o link do usuário que está no meu salão, do usuário que compra o delivery, como é que eu uso uma maquinona do iFood para gerar um cashback, para eu poder mandar uma mensagem para o usuário e eu trazer ele para dentro da minha loja de novo, ou para pedir um delivery, enfim. Então, eu acho que sempre a gente foi muito focado no que a gente tinha que fazer no nosso plano. A gente desenvolveu muito o mercado nos últimos 15 anos. Eu acho que isso, por um lado, mérito nosso, ajudamos a isso a construir, mas eu acho que isso facilita.
Com a entrada de novos entrantes, vamos dizer dessa forma agora, eu acho que não muda o foco do iFood. A gente tem uma clareza muito grande dentro de casa da onde a gente quer chegar. No próprio evento que a gente teve no Move, a gente falou muito sobre isso, né? O foco do iFood é crescer o merchan, o restaurante, é crescer, é trazer crescimento, é criar novas avenidas. Pô, a gente falou de Turbo, a gente falou de Hits. A gente continua falando muito de ecossistema, de agregar valor. Então, para o merchan, né? Seja para o restaurante, para o usuário. Então, a gente não perde essa essência neste momento e a gente não vai perder o foco. É óbvio que a gente olha os concorrentes, né? Analisa concorrentes. É óbvio que a gente recalcula a rota no meio do caminho. Então, pô, entende o que tá dando certo, o que não tá dando. E eu acho que isso é parte da cultura do iFood. Pô, que não deu certo, vamos aprender e vamos rápido pro outro lado. Para que a gente continue gerando valor pro negócio. O Diego fala muito disso, né? Pô, o iFood é uma empresa brasileira. E estamos aqui. Já brincamos ali na Colômbia, brincamos no México, voltamos. Hoje estamos o iFood só no Brasil. E a gente vai continuar aqui, assim. A gente não vai sair daqui. A gente vê que é muito mais... Quando a gente brinca do bolo, né? Vai aumentar a fatia, vai ser mais rápido, porque vai ter muito dinheiro injetado no mercado. Sim. Então, vai crescer. Vai incomodar, mas a gente não vai perder o foco, acho que do que a gente já vem fazendo, do que a gente construiu. Sendo humilde, entendendo o que dá para melhorar, sendo inovador, sendo pioneiro, acho que de muita coisa que a gente trouxe. Acho que é um pouco da essência do iFood. E respeitando, cara. Os concorrentes vão ter cada um sua estratégia. Acho que eles ali da mesma origem, mas com característica bem diferente entre eles ali, do modelo de negócio dentre eles. E a gente vai respeitar e vamos focar no nosso, tá? Assim, acho que é um pouco de não perder a visão de médio e longo prazo do que a gente precisa fazer. Então, quero pegar isso daí e trazer uma questão seguinte. De forma, assim, prática, decisiva. O que o usuário ganha? O que os players que estão dentro do iFood oferecendo seus serviços, né? Eu ia falar restaurantes, mas estou aí trazendo o ecossistema. O que efetivamente você vê de ganho nesse mercado de competitividade que vem aí para os próximos meses? A fatia do bolo aumentando, o bolo aumentando, né? A fatia do bolo, o bolo aumentando, você tem mais pedidos sendo gerados através do delivery. Você consegue trazer o que a gente comentou aqui de penetração ali de 33%, 35%. Se a gente conseguir chegar em 40%, é bom para todo mundo. É mais usuário pedindo. O que o iFood vai continuar fazendo é trazendo a comodidade, trazendo a conveniência do usuário encontrar no iFood os melhores restaurantes, os melhores mercados, as melhores farmácias, uma variedade de produtos, de categorias aqui dentro. Então, isso a gente vai trabalhar incansavelmente para que a experiência do usuário ela seja boa. Então, comentei aqui um exemplo anterior. Pô, ontem eu estava participando de uma pesquisa de campo ouvindo o usuário. Então, a gente pegou um usuário do iFood, a gente fez várias áreas, uma entrevista para entender como que navega, como que é o fator de decisão, o que a pessoa acha do Hits. Então, assim, pô, a gente para 1h30, várias áreas para entender isso e sair dali com vários to-dos. A gente tem fórum de restaurantes, que já não é de 2025, mas já é de 2023, 2022, que é o momento que a gente para e a gente vai lá dentro do iFood, a gente leva vários restaurantes e a gente ouve o que tá funcionando, o que não tá, como que é o cancelamento. A gente fala sobre vários pontos de contato, vamos dizer assim, do restaurante conosco para evoluir. E saímos dali com to-dos, né? A gente faz um próximo encontro, a gente faz um report. Então, acho que a gente não vai... A gente é incansável, a gente é meio paranoico aqui nisso, de continuar, nós vamos continuar. O que eu acho que a gente ganha é mais fermento ali pro bolo crescer, vai ser mais rápido, né? É óbvio que vai diluir no começo, vamos entender como que vão ser o equilíbrio, né? Como que vai ser ali do jogo do usuário, como que vão ser as coisas. É natural de que as coisas vão um pouco mais para um lado, um pouco para o outro. Mas a gente vai se manter aqui. Assim, acho que passaram alguns por aqui, por estratégias diferentes, enfim. Então eu vejo com bons olhos, tá? Assim, de agregar valor. Pode esperar um iFood com um olhar ainda mais próximo dele. Com certeza. O que eu posso falar como usuário e parceiro, né, que o iFood inova sem parar, né? Inova, cada dia tem uma inovação, né? Quando a gente vai olhar o nosso iFood lá de trás, como que a gente puxava relatório, como que a gente fazia, analisava,
era, né, outra coisa, outra empresa, outro tudo, sabe? E dor de integração, assim, de pandemia, da gente falar, pô, não integra, tem problema. Hoje a gente não fala sobre isso. Não tem, entendeu? É isso. Hoje a gente tem problema na loja pô... Lembra, antigamente a gente falava de cancelamento pra caramba. Hoje em dia a gente não tem problema de cancelamento. O problema de cancelamento é pouco, é controlado e, entendeu? E pronto, assim, significa sabe? que não estamos olhando? Não. Ainda, putz, é que já foi uma dor muito latente. Muito grande, Mas hoje é algo que a gente continua olhando. Tem o time e a gente foca. Mas, de novo, tem outras prioridades que talvez é do momento. Então, acho que é isso, assim, um pouco da gente não parar. Que eu brinco do incansável, de estar olhando toda hora, de garantir a experiência do restaurante, do usuário. Pô, tem que ser bom pro restaurante, o ponto do cancelamento, mas tem que ser fácil pro usuário. Porque você, como usuário, está ali, você fez um pedido, chegou trocado, pô, você pediu um wrap de frango, chegou um wrap de salmão. Você tá com fome, você não come comida cru, você quer trocar. Você precisa rápido. Como que vai ser a política de reversão? Então, assim, acho que esse é o que a gente vem cada vez mais rápido para trabalhar. Hoje, talvez, o nível do videogame tá ficando mais avançado, né? Mas eu acho que é um pouco disso. E isso você falou, né? O iFood escuta as pontas, né? Tanto o cliente quanto o parceiro, né? Isso é verdade, é real, acontece mesmo, porque nós já participamos desses fóruns de restaurantes, nós já falamos diversas coisas e a gente vê movimentação interna do iFood para combater cada dor, né? Não é uma coisa que a gente fala e fica perdido, né? Então, assim, de fato, o iFood melhora a cada dia que passa, né? Essa é a realidade e, de fato, avança muito rápido, né? Um assunto também que a gente acabou passando também rápido, né? Que é muito tema, né? Acho que é um tema... Sempre a gente fala que a gente sempre está trazendo aqui temas muito ricos e a gente quer falar de tudo, explorar tudo e às vezes não consegue. Me marcou muito na pandemia, né? Que foi quando eu comecei a ter um contato mais direto ali com o iFood, por conta da necessidade mesmo do mercado e o momento que eu estava inserida. E eu vi que naquele momento houve um impacto social do iFood na vida de muitas pessoas, porque muitas pessoas puderam ali vender seus serviços dentro do iFood e óbvio que com o passar do tempo isso foi mudando e tal, mas o que você traz dessa época e o que a gente pode ver hoje dessa época de impacto social realmente na transformação da vida das pessoas, né? Do empreendedorismo brasileiro, como é que foi isso? O iFood democratizou muito, né? E aí eu acho que isso é um baita orgulho não só para quem tá dentro de casa, mas que olha de fora. A gente passa em notícias. Hoje, quando você pega o iFood, tudo que tem impacto iFood, né? Então, quando você fala de entregadores, mais de 400 mil entregadores. Quando você fala de restaurantes, mais de 400... Não só restaurantes, merchan. Mais de 450 mil merchans estão plugados no iFood. Próprio funcionário, próprio restaurante. Então, tudo que é família envolvida, você está falando de 0,6% do PIB brasileiro. Você está falando que está aqui, sendo né? impactado, sendo impactada. Tá? Então, assim, é muita coisa. Quando eu falo democratizar aqui, quando eu comecei a resposta, o iFood, o que ele trouxe? Pandemia, não só pandemia. Para quem quer mudar de carreira, para quem foi demitido, o iFood, pô, você tem uma receita lá na tua casa, você quer abrir uma sorveteria, você quer abrir um bolo, enfim, comida brasileira, marmitaria, enfim, você consegue fazer o que você precisa ser feito, que é cozinhar e deixar pronto o seu produto. O iFood hoje, não só hoje, né? O iFood tem aí, nos últimos anos, logística, a parte financeira. Você tem as partes de marketing lá no portal, de você entender que alavanca que você bota. Então, assim, o iFood traz, quando a gente fala também de ecossistema, ali dentro, todo o suporte para que um mini empreendedor, vamos dizer assim, ele consiga plugar e estar do lado de grandes marcas. Do lado de marcas muito grandes e estruturadas. De novo, isso tem um viés bom e ruim que não vamos aqui vir na polêmica, mas eu acho que esse é o ponto. Assim, a gente democratizou muito e hoje você vê vários cases de pessoas que cresceram, de próprias redes, assim, enfim, que começa com uma lojinha, pô, deu certo, enfim, e aí vira um grupo. Então, acho que o iFood trouxe isso, assim, de dar visibilidade. Pô, quando o iFood faz uma mídia,
quando o iFood patrocina um BBB. O que a gente tá vendo ali por trás? Você tá trazendo usuário, você tá trazendo consumidor para entrar ali dentro, para olhar o app, para buscar. Se você tem seus produtos, você tá ali bem posicionado, com um bom nível de serviço, é uma maneira, né, de você estar dentro de um shopping center com várias pessoas ali, de você gerar o consumo para esses restaurantes. Então, assim, vários cases muito legais, não só de grandes redes, de bons restaurantes renomados, mas de pequenos que entram e entendem ali que o iFood mudou a vida daquela casa, que a família inteira entrega. Nesse cunho social também tem a questão do iFood Educa, né? Que tem lá a todos gente tem os uma cursos área que faz de educação. E lá tem alguns cursos bem bacanas mesmo, né? Falando sobre gestão, sobre como fazer melhor estratégia para você aumentar a venda, enfim. Tem diversos cursos bem bacanas. A gente pegou o Enseja, que é também para formar entregadores. Então, nos últimos anos, a gente fez várias ações sociais mesmo, para focar não só no negócio, mas como que a gente ajuda a ter um nível de escolaridade. E no final das contas, está melhorando o mercado como um todo, sabe? E aí, é aquilo, né? Você entrega um serviço melhor, você entrega mais valor, você aumenta o mercado, né? E você acha que essa parceria... Eu falo assim, porque na pandemia teve esse impacto, que foi um impacto social não pensado, vamos dizer assim, ele não foi pensado, o iFood não pensou em ajudar pessoas naquele momento. Óbvio que ele democratizou, ele permitiu que isso acontecesse, uma vez que a pessoa tinha aquela facilidade, né? Como se diz, ela vai fazer e o iFood vai... Mas agora, aí trazendo para essa parceria que amplia esse mercado, você acha que é uma segunda onda, assim, de eu vou criar um outro impacto de novo no mercado com essa magnitude? Sim, eu acho não que nunca parou, tá? Assim. Na pandemia, a gente teve ajuda, a gente veio com um plano ali, logo que a gente entendeu que a pandemia não ia acabar em 1-2 meses, e aí a gente tava com um repasse ali sem custo de D7 para todos os restaurantes. Então, a gente tinha um pacote ali para conseguir ajudar não só uma grande rede, né, grandes franqueados, enfim, mas também, de novo, o pequeno. E eu acho que desde lá a gente vem com programas sociais, a gente vem com frentes focadas tanto em entregador quanto no mini empreendedor que está aqui no iFood. A gente tem vários programas, principalmente a gente fala do long tail, né, que esse que nem sempre tem um atendimento ali direto do iFood, de programas de, como que você faz um fechamento financeiro ali para você bater teu caixa, como que você constrói tua marca, qual é o produto que mais vende no iFood para você poder segmentar melhor seu cardápio. Então, o iFood tem, desde dentro do portal até outras ferramentas ali da gente conseguir entrar, né, do restaurante entrar e ele conseguir se estudar ali para que ele tenha esse tipo de informação e consiga melhorar. Então, a gente nunca parou. De novo, tem várias outras ações que a gente faz e vamos continuar fazendo. Bom. Boa. Vamos fazer o nosso quadro? Vamos. A gente tem um quadro aqui, Isa, que é chama alta ou fogo de palha, né? Como se fosse um mito ou verdade, né, do nosso mercado. E aí a gente fala, né, alguma preposição e você fala se de fato é um mito, né? É fogo de palha. Ou se é realidade, né? Então chama alta. Tá? Bora lá. Vamos. Chama alta ou fogo de palha? A parceria iFood mais Uber muda o mercado para sempre? Chama alta. Com certeza muda o mercado para sempre. Acho que a gente falou bastante sobre isso. Mas para mim o número de clientes que a gente vai ter, essa troca de base, vai ser importante para todo mundo. Assim, acho que de benefício, de novo, como eu já falei, sendo repetitiva, de benefício para o usuário, para o consumidor, e de benefício para o restaurante, de benefício para quem vai estar aqui no merchan do iFood, na Uber, enfim, de ter essa base aumentando, de ter acessibilidade, de ter conveniência. Então, com certeza. Chama alta ou fogo de palha? A concorrência será mais impactada com essa parceria? Bom ponto, hein? Chama alta. Acho que vai ser impactada. Mas não só por a parceria, assim. Eu acho que... E, de novo, usuário tendo mais benefício,
eu trago uma dificuldade, né? Uma barreira maior, vamos dizer dessa forma. Então, chama alta. Então, eu imagino que sim. Chama alta, fogo de palha. Programas de fidelidade serão um diferencial competitivo? Com certeza. O Clube iFood, ele já é o maior programa de fidelidade aqui que a gente pega no Brasil. Ele vem crescendo no iFood, assim, bizarramente. A gente vem deixando ele muito robusto. Hoje o clube não é só para restaurante. Você já consegue ter o clube para as outras frentes do iFood também. É muito acessível. É muito legal a questão de pontuação. A gente vem ainda de premiação ali, né? Dos cupons. E sem dúvidas, com todo esse ecossistema melhorando, aumentando, a gente vai conseguir ter o clube ainda mais em relação parrudo. ao clube, não, vamos fugir um pouco aqui do métier, mas o Hits, ele impactou a assinatura no clube? Fez com que o clube reduzisse? Não. É mesmo? O Hits, pra gente, o Hits, assim, a gente tenta destravar ali. A ideia do Hits é ter acessibilidade de comida boa, em um horário ali que a gente entende, né? Um ticket médio, almoço, ali à tarde, em um horário chave para nós, com ticket médio, né? Ali. Ok, tá? Para 50, 60 reais. O que a gente destrava, e aí a gente já teve almoço boi barato, jantar boi barato, lá atrás teve looping que a gente testou. Então, assim, a gente testou vários programas e eu acho que a gente conseguiu encontrar uma forma de ter oferta, de ter o restaurante correto, e o consumidor entendeu isso, né? Ali com a contrapartida do iFood também de dar o frete grátis. Então, não, tá? Não, a gente traz incremento de base, incremento de frequência, sucesso total, assim, a gente vem realmente encontrando uma avenida de crescimento, vem aprimorando, ajustando o botão dentro de casa, aumentando base, aumentando cidades. Então, o Hits eu acho que foi muito importante para aumentar a recorrência dentro da plataforma. Agora, os restaurantes em si precisam ter muita atenção quando estão operando com Hits, né? Porque pode dar uma queda de ticket médio, né? E aí é um alerta, um flag importante para o delivery ter margem. Né? Hoje a gente está na rede olhando muito para isso, né? O que a gente está ativo de hits e o quanto está sendo impactado o nosso ticket médio, né? Mas, de fato, o Hits está trazendo muito pedido novo, né? Muitos clientes novos estão vindo através do Hits. Então, é uma ferramenta super importante, né? Mas que bom, porque o meu receio era esse, né? Era não reduzir base de clube iFood e não fazer sentido o Hits, né? Chama alta ou fogo de palha? O consumidor brasileiro é o mais exigente do mundo? Forte essa, hein? Mas hein? Chama alta. O consumidor brasileiro é exigente. Altíssima. Mas Pô. vocês estão dominando o mercado do Brasil. Não, mas eu acho que é isso, assim, o iFood, eu acho que eu falei isso em algum momento aqui, o iFood tem 15 anos, né? Vamos dizer, desde que realmente iFood, desde 2011. O iFood tá há 15 anos aprendendo. Então, acho que não é fácil operar no Brasil. E eu já fui de outros segmentos, eu já ouvi isso dos diferentes segmentos que eu trabalhei, assim, tanto varejo, o Brasil é um caso à parte, assim, acho que em vários níveis, tá? Né, gente? Pela diversidade. É muita diversidade. É um país que é literalmente do tamanho do continente. Você tem essa complexidade, você tem a complexidade do próprio brasileiro, a gente tem uma desigualdade muito grande. São culturas diferentes dentro do mesmo são país, países então... dentro de um país. Eu falo isso, porque quando você compara um comportamento cultural que a gente tem, né, no Nordeste com o que a gente tem, por exemplo, em São Paulo, não dá para negar. É como se você tivesse realmente um país dentro de outro país. E até a distância, né? A logística que você tem, as dificuldades enormes. Mas um ganho que eu vejo eu lembro que, se a gente fala de 4, 5 anos atrás, a gente falava assim, o Brasil está muito atrás da China, o Brasil está muito atrás dos Estados Unidos. Eu acho que dentro de casa a gente fala que não, assim, a gente vê que a gente está hoje... pode ser pandemia, eu acho que todo o desenvolvimento, eu acho que hoje a gente tem aqui dentro de casa muita coisa boa, a gente cresceu, evoluiu muita coisa. A gente tem uma estratégia de negócio, aí falando em específico do delivery, muito bem formada, a gente vem acompanhando, quando a gente olha globalmente o que está acontecendo no mundo, o Brasil não está atrás. Então, eu acho que a gente evoluiu muito, não só pela pandemia,
mas nos últimos 3, 4 anos, restaurante, delivery, Sim. eu acho que toda a construção do que todos nós fizemos, falando de negócio, falando de delivery, tudo, mudança do comportamento do consumidor. Pô, hoje a gente fala muito pouco sobre o telefone. Eu lembro quando eu entrei no iFood, telefone, a gente falava muito sobre o telefone, né? Sobre, telefone ainda a pizzaria da esquina recebe muito. Sim, Pô, sim. hoje, WhatsApp, mas aí você já tá falando do meio digital. Então você já vem essa quebra de paradigma muito grande. Então eu acho que a gente evoluiu muito assim, dessa forma. E eu vejo assim, não tem muito, né? Não é muito contexto com o que a gente está falando aqui de digital e tal, mas eu, particularmente, acho muito. Um equívoco muito grande quando as pessoas comparam, por exemplo, o Brasil com a Europa ou com a própria China, até pelo tempo, né? A maturidade do nosso país, assim, eu acho que é muito raso até você, porque assim, falo, cara, a gente, se você pegar, eu falo que eu uso a pirâmide de Maslow para tudo. Se você colocar o Brasil na pirâmide de Maslow, onde ele vai estar ali? E você pega, né, a Europa. Cara, não tem nem como eu querer que a minha geração, por exemplo, os meus pais, eles tinham valores de financeiros e tal, e eu recebi uma carga disso. Meu filho, né, vai receber essa carga vezes 2 e tal. Então, a herança cultural e a herança que você vai passando ali, seja segurança, seja cultural, não dá para comparar. A tecnologia, eu acho que ela diminuiu bastante essa questão, né? Esse gap. Mas ele é real pelo tempo de vida do país. Então, não dá para você... Eu acho de uma imaturidade gigante quando as pessoas falam, não, porque o Brasil está muito atrás da Europa. Eu falei, gente, mas peraí, você queria que tivesse... Até pela você renda, comparando né? uma Renda criança per capita, de 3... Você compara. Você está comparando uma criança de 3 anos com um adulto de 30? É essa a comparação que você está fazendo? Você quer que ele tenha o mesmo nível de mental? Não dá. Renda per capita, educação básica, né? Nós somos um país que a gente investe mais em ensino superior do que educação básica, entende? É bizarro, né? Que país que se tem mais universitário do que... Enfim, acho que aqui a gente tem um problema muito maior, né, para se vencer. E uma complexidade, né? E eu vejo por um lado positivo, assim. Por exemplo, quando a gente olha para a China, você vê a culinária muito parecida, né? Do que você vê lá, do que eles comem. Quando você chega no Brasil, é uma complexidade muito grande. Então, pô, aqui a gente é muito rico de categoria de comida, do que a gente quer comer. Então, você tem um lanche, você tem a comida japonesa, você tem a italiana, você tem a própria comida brasileira, que dentro dela abre um moleque gigante de oportunidades. Então, assim, a gente tem esta complexidade que ela é ainda maior quando você vem... a gente fala tropicalizar, né? Sim. Quando você vem tropicalizando algumas coisas. Então, o iFood, por exemplo, a gente esteve na China nos últimos anos para entender o que estava acontecendo. Pô, a gente sempre ouviu o próprio Fabrício, ex-CEO do iFood, ele falava, pô, a gente tá uns 2, 3 anos atrasado em tecnologia, vamos correr isso há anos atrás. Hoje a gente já não ouve mais. Mas por isso, a gente foi, a gente aprendeu, a gente trouxe, a gente tropicalizou. Tem coisa que aqui não funciona. Então, por exemplo, drone. Pô, é algo que o iFood tentou. O iFood vem fazendo, não vou dizer nem tentar. Mas, pô, você tem uma limitação. E não é o iFood, o restaurante e tal. É uma limitação do formato que a gente é como país. Então, beleza, a gente fez teste em Campinas, fez teste em Aracaju, legal. Mas o que eu acho disruptivo quando a gente fala? Pô, o iFood tá entregando lá em Manaus de barco. Pra pegar ali a população que mora perto na Ribeirinha. Pô, ali talvez... Esse é destravar um crescimento. Uma população que não teria acesso a algo e passo até... Pô, o drone é legal? Talvez é uma realidade quando você pega na China, nos Estados Unidos, diferente. Diferente do próprio robozinho na rua. Não dá pra ter no Brasil. Então é tropicalizar. E o comportamento, eu falo que... por que eu trouxe esse ponto? Porque tem a ver com o comportamento. E o comportamento, ele vem nessa carga cultural que ela só vai evoluir com décadas. Assim, não adianta você achar que o brasileiro que tem uma renda menor vai ter o mesmo comportamento, por exemplo, que tem um europeu ou um chinês que tem uma renda menor. É diferente, entendeu? Você não estou falando só de renda ou de dificuldade de acesso, é de visão de mundo, realmente. Ou outros tipos de coisas que já são mais acessíveis, ou a forma de lidar com o dinheiro, a forma de lidar com essa situação. Então, em muitos... Não sei, pode até me corrigir se eu estiver errado.
Mas eu acredito que em muitos lugares, assim, que as pessoas têm uma dificuldade maior de renda e de acessibilidade, o iFood ou outra coisa, né, parecida, são considerados artigos de luxo. Eu acredito. E aí, em um outro lugar, por exemplo, no Sudeste, não. Já é uma conveniência, já é uma situação que você está lidando ali no seu dia a dia. E, então, e esse é o grande desafio nosso, seja de uma cidade pequena, de expansão, seja, por exemplo, de uma cidade do Nordeste que tem uma população mais carente, vamos dizer, com uma renda baixa. Esse é o desafio do iFood, de ir lá catequizar, de você ter uma oferta que atenda esse público, e seja culturalmente a diversidade, de você explicar o que é o iFood. Exato. Né? Então, por exemplo, a minha cidade natal, eu brinquei que eu sou mineira, uma cidade de 30 mil habitantes. Se você falava do iFood lá, até a novela que teve o que era o iFood lá do bolo, enfim, Juliana Paz lá fazia, me esqueci o nome da novela, ninguém sabia o que era iFood. Trabalha no iFood, o que é o iFood? Ninguém sabia o que era iFood. Então, hoje é mais democrático a forma disso, mas a gente tem esses desafios. E o iFood, eu acho que esse é o outro diferencial nosso, assim, da gente pôr a mão na massa. Você vai lá numa cidade bem pequena, catequizar o cara, ensinar pro cara o que é, como é que monta um cardápio. Cabe no seu bolso, fazer isso mais vezes. De você entender, né? as ofertas, porque não vai ter uma grande rede lá, não vai ter um key account lá, para você conseguir começar a mudar essa mudança de comportamento, de ter outras, enfim. Então, a gente tenta sempre fazer esse tipo de leitura, mas temos essa complexidade no Brasil. Então, não é para amadores, né? Muito bom, muito bom. O iFood, ele vem se consolidando, né? Nesse período aí. Não vou nem falar pós-pandemia, porque eu acho que já vem se consolidando até antes da pandemia, né? Vem, como você falou, né? Dentro da estratégia do iFood, acredito eu, pelas visitas que foram feitas na China, né? Acho que o maior player de food delivery do mundo tem, né, diversas ferramentas que conectam com restaurantes, com varejo e tudo mais, e conseguem pegar dados, né, do cliente na loja física, dados do cliente no delivery e tudo mais, né? Como é que vocês estão vendo essas aquisições, né, que foram feitas pelo iFood nos últimos anos? E como é que está sendo a penetração de mercado nisso, sabe? De colocar, de fato, essas ferramentas nos restaurantes, no varejo. Tem conseguido fazer essa virada? Super, eu acho que a gente consegue casar bem com a necessidade. Então, por exemplo, quando você pega salão, né? A gente teve o OPDV, a gente tem 3S Checkout, a gente teve, dentre outras, e cada uma tem o seu segmento, vamos dizer assim. E a gente faz essa boa leitura de entender o que é melhor para cada tipo de restaurante. Então, sim, a gente vem evoluindo, vem tendo uma boa aceitação. Você trouxe um ponto bem importante, acho que a gente explorou pouco aqui, mas é importante falar aqui no final, que é como que a gente pega o dado de tudo isso que a gente está trazendo. Tem a questão da lei, né? Lei de proteção de dados, que a gente, obviamente, segue da melhor forma possível. Mas como que a gente traz isso a favor do negócio, né? Pró-negócio para todo mundo. Então, como que eu pego o comportamento do consumidor que está no salão, como que eu pego o comportamento do consumidor que está no delivery, como que eu te conto que esse consumidor comprou mês passado e ainda não comprou esse mês, ou que ele tem um comportamento de que toda sexta ele pede delivery e durante a semana ele está almoçando no seu restaurante. Então, acho que esse é o grande pulo do gato aqui que a gente vai ter, de pegar esse dado, minerar o dado. Internamente a gente fala um pouco disso, né? De como que eu pego isso e da melhor forma eu uso para todos os stakeholders, né? Vamos dizer. Sim, para todo mundo ter essa visão 360, né? Tanto para eu oferecer, quanto para eu ganhar, né? Eu usuária, ter ali os benefícios de ter as ofertas direcionadas para mim, porque mais pessoas estão conhecendo o meu comportamento, e também o que os players que estão ofertando o serviço, entender ali que tem, por exemplo, a Regina, que prefere comprar bebida e não comida, e usa ter Uber porque vai à noite. No momento adequado, exato. Né? E para essas aquisições, né, de salão, por exemplo, que eu dei aqui o exemplo, né, Sipes, 3S, OPDV, acho que a gente juntou com um time do comercial do iFood muito grande, e aí eu consegui trazer esse portfólio para eles, né, do que eu tenho ali de necessidade dentro de uma base que cada um pode atender de acordo com cada segmento, a área de atuação deles. Então, isso foi muito bom. O grande foco vai ser
Fechar com grandes redes ou ajudar Não o necessariamente. microempresário? 3S, por exemplo, mais focado em grandes redes. Quando você pega um Cypress, o OPDV é um menor. Então, é muito adequar a estratégia. Acho que realmente o que a gente vive lá, e não é da boca para fora, é ouvir o restaurante, ouvir o merchan, entender a necessidade e entender se eu tenho algum produto dentro de casa para suprir alguma dor. E aí, cada vez que eu consigo ir construindo dentro do meu ecossistema isso pro restaurante, pro merchan, eu tô agregando valor para ele. Para resolver um problema dele, não empurrar um produto, mas resolver uma dor. E aí, uma vez que, de novo, eu não vou estar roubando dado, não é essa a ideia, e sim a ideia é suportar e tornar robusto. E, de novo, volto a dizer, o foco principal é o crescimento. O crescimento dos parceiros, consequentemente, é o nosso crescimento. Então, eu acho que esse é o nosso grande foco, assim, o crescimento do merchan é a bola da vez. A gente está indo para encerrar, né? Infelizmente, a gente poderia ficar aqui horas falando, né? Eu tô olhando aqui tudo que eu anotei para perguntar, para conversar, mas definitivamente não dá tempo, né? Mas só para a gente tentar fazer um encerramentozinho mais rápido, queria trazer 2 pontos para a gente falar rapidamente, né? Uma palavra para definir a parceria e a aposta quente para 2026. A parceria de Uber, é isso? Isso. Tá. Uma palavra, crescimento. Acho que vai embasar o crescimento que eu tanto falei aqui, que a gente tanto fala. Crescimento, legal. Crescimento. Acho que é o que a gente vê. A segunda, desculpa, é sobre aposta 2026. quente para 2026. Tá. Inovação. Então, crescimento e inovação, Crescimento e inovação. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para contar para o mercado, muita coisa muito boa que vai estar por vir. E a gente vai inovar muito. Então, a gente está muito animado. De novo, esse bolo vai crescer e a gente vai fazer os restaurantes crescerem, o consumidor ter melhores experiências através de inovação. Legal. Boa, Isa. Muito obrigado por ter Imagina, vindo. Né? foi um sempre prazer um prazer receber vocês, né? Você aqui do iFood, representando o iFood. O iFood é nosso parceiro aí para mais de 10 anos, né? Já. A gente vem surfando a onda de crescimento, vem desenvolvendo o iFood. Ao fim, infelizmente, de mais uma edição do podcast Pegando Fogo. E aqui a gente descobre quem mantém a chama acesa ou quem só espalha fumaça. Espero você no próximo episódio. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.